O cosmos é tudo o que é, ou foi, ou será. Assim começa Carl Sagan, com uma frase que ecoa como um mantra científico. Não se trata apenas de palavras bonitas sobre o universo. Há algo quase que litúrgico na forma como Sagan fala. Essa fala abre a série Cosmos, que levou milhões de pessoas em todo o mundo a olharem para o céu com outro olhar. Não o olhar da superstição, nem o da frieza mecânica, mas o olhar da maravilha racional. Sagan não era um religioso, mas tampouco era indiferente ao sentimento espiritual. Na verdade, ele acreditava que a ciência, quando bem compreendida, poderia inspirar o mesmo tipo de reverência que, por milênios, as religiões ofereceram aos humanos. Reverência, mas não cegueira. Deslumbramento, mas não submissão. Neste vídeo, vamos seguir os rastros dessa busca. Vamos entender como Carl Sagan, com seus pés firmes na ciência, também ousou tocar os limites do mistério. Como ele navegou entre o rigor da física e o assombro da existência, e por que suas reflexões ainda hoje ajudam a resgatar um sentido mais profundo e talvez espiritual para o nosso lugar no universo. Sagan não era um religioso, mas tampouco era indiferente ao sentimento espiritual. Não foi apenas um astrofísico, cosmólogo e autor. Ele foi, sobretudo, um poeta do cosmos. Sua forma de comunicar a ciência transcendia os dados e equações. Suas palavras eram impregnadas de reverência pelo universo, e sua maneira de expressar os princípios científicos mais complexos sempre carregava uma sensibilidade quase mística. Mas isso não fazia de Sagan um místico no sentido tradicional. Ele não defendia crenças sobrenaturais, nem se envolvia com dogmas religiosos. Sua espiritualidade era diferente. Ela surgia da contemplação racional da realidade e do assombro diante do que era possível conhecer. Durante sua carreira, Sagan contribuiu diretamente para projetos fundamentais da NASA. Participou do planejamento das missões Mariner, Viking, Voyager e Galileu. Foi um dos responsáveis pela criação do famoso disco de ouro da Voyager, que leva mensagens da Terra a possíveis civilizações extraterrestres. Em tudo o que fazia, Sagan buscava construir pontes entre os povos da Terra, entre ciência e cultura, entre humanidade e universo. E era justamente essa postura de integração que aproximava sua visão científica de uma dimensão espiritual. Em seu livro mais conhecido, Cosmos, uma viagem pessoal, Sagan propõe uma jornada que começa no planeta Terra e se expande até os confins do universo conhecido. Ele fala sobre a origem da vida, a evolução das estrelas, a possibilidade de vida inteligente em outros planetas. Mas, ao mesmo tempo, reflete sobre a humildade que o conhecimento científico exige. Somos feitos do pó das estrelas, dizia Sagan. Literalmente, os elementos que compõem nossos corpos foram forjados no interior de estrelas há bilhões de anos. Sagan gostava de citar a frase: "A ciência não apenas é compatível com a espiritualidade, ela é uma fonte profunda de espiritualidade." Para ele, espiritualidade não era acreditar sem evidência. Era a capacidade de se maravilhar com o que sabemos e com o que ainda está por descobrir. Era reconhecer nossa pequenez diante da vastidão cósmica e, ao mesmo tempo, nossa grandeza como criaturas que podem entender o universo. Essa visão ressoava com tradições filosóficas e religiosas antigas, ainda que Sagan não recorresse a nenhuma tradição específica. Seu templo era o cosmos, sua liturgia, o método científico. Sagan também foi um crítico feroz do dogmatismo, seja religioso ou pseudocientífico. Em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele alerta para os perigos do pensamento acrítico e da rejeição da razão.
Mas essa defesa apaixonada da ciência não excluía a sensibilidade humana. Pelo contrário, ele era profundamente movido pelo desejo de que a ciência fosse um bem comum, acessível e compreensível para todos. Ele via o conhecimento como um caminho para a paz, a justiça e a sobrevivência da nossa espécie. Um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira foi a descrição da Terra como pálido ponto azul. A famosa fotografia tirada pela sonda Voyager, 1 a 6 bilhões de quilômetros de distância. Nessa imagem, nosso planeta aparece como um minúsculo pixel perdido na imensidão do espaço. Para Sagan, essa imagem era uma meditação cósmica. Ele escreveu: "Olhem novamente para esse ponto. Isso está aqui. Isso é casa. Isso somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, cada ser humano que já existiu e viveram suas vidas." Essa passagem, amplamente compartilhada até hoje, é talvez o melhor exemplo de como Sagan uniu ciência e espiritualidade. Ele não precisava recorrer a mitos ou revelações sobrenaturais para inspirar uma reflexão profunda sobre nossa condição. Bastava olhar para o que a ciência revelava com olhos de poeta. Sua relação com o mistério era, de certo modo, semelhante à de antigos filósofos como Sócrates ou Spinoza. Sócrates, ao afirmar que só sabia que nada sabia, colocava a ignorância como ponto de partida do conhecimento. Spinoza, por sua vez, via Deus como a própria natureza, como o todo universal. Sagan dialogava com essas ideias sem necessariamente reivindicá-las. Ele compreendia que o mistério não é algo a ser temido, mas respeitado. Para ele, o desconhecido era o terreno fértil do conhecimento. O interesse de Sagan por vida inteligente em outros planetas também estava impregnado dessa sensibilidade. A busca por outras formas de consciência no universo não era para ele apenas uma curiosidade científica. Era também uma forma de refletir sobre nós mesmos. Se existirem outras inteligências, como vivem? O que valorizam? Como veem o universo? Essa perspectiva ampliava nossa visão ética e filosófica, obrigando-nos a considerar que talvez não sejamos o centro de nada, nem da criação, nem da inteligência cósmica. Durante a Guerra Fria, Sagan também se envolveu com causas humanitárias e alertou sobre os perigos das armas nucleares. Ele defendia a responsabilidade ética dos cientistas e argumentava que a ciência, embora poderosa, precisava ser guiada por valores humanos. Essa preocupação revelava mais uma vez a interseção entre seu pensamento científico e sua sensibilidade espiritual. Conhecimento sem empatia era para ele uma ameaça. Na última fase da vida, após enfrentar um longo tratamento contra um câncer, Sagan manteve-se fiel à sua postura racionalista, mas não deixou de expressar seu assombro contínuo pelo mistério da existência. Em entrevistas, dizia que a morte não o assustava, mas o entristecia a ideia de não estar mais presente para aprender, para explorar. Essa postura serena diante do fim da vida é mais um reflexo de sua espiritualidade laica. Ele não esperava outra vida, outro mundo. Para Sagan, este universo já era extraordinário o suficiente. Curioso que, mesmo entre espiritualistas, Sagan seja citado como uma espécie de visionário. Muitos o veem como alguém que, mesmo sem usar termos religiosos, ofereceu uma visão do universo que tocava a alma. E talvez esse seja o segredo de sua popularidade duradoura. Ele não separava mente e coração, razão e emoção, ciência e sentido. Ele entendia que viver em um universo de 13,8 bilhões de anos, com bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, não nos diminui. Pelo contrário, nos engrandece. Hoje, décadas após sua morte, Carl Sagan continua sendo referência não apenas no campo científico,
mas também na educação, na filosofia e na cultura popular. Seu legado vive em cientistas que comunicam com paixão, em artistas que misturam arte e ciência, em professores que inspiram o assombro nas novas gerações. Mais do que isso, sua obra permanece como um convite contínuo à contemplação. Contemplar o cosmos, para ele, era contemplar a nós mesmos. Afinal, como ele mesmo escreveu, somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo. Cada célula, cada átomo em nossos corpos, traz a história do universo em sua essência. E essa é, talvez, a mais espiritual de todas as descobertas. Perceber que estamos conectados a tudo, não por fé cega, mas por evidência luminosa. Sagan nos lembra que o universo é vasto, sim, mas não indiferente. Ele responde às nossas perguntas, revela suas leis, nos permite tocá-lo com nossas equações, telescópios e imaginação. E nesse processo, nos transforma. A busca espiritual na imensidão do cosmos, portanto, não é uma fuga da realidade. É uma imersão mais profunda nela. Carl Sagan acreditava que esse caminho, o da razão guiada pela admiração, era o melhor que tínhamos. E talvez, ao olhar novamente para aquele pálido ponto azul, possamos encontrar não apenas um planeta, mas um espelho. Um espelho onde a humanidade se vê pequena, frágil, mas também bela e cheia de potencial. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.